Quando a gente vê o Santos, na verdade, em campo, a gente vê como que o time mudou a forma de atacar o adversário com o meio-campo de origem, com o meio-campo que sabe o que faz com a bola, que sabe distribuir jogadas, que sabe distribuir o jogo, que liga a defesa e o ataque do time. Oiê, eu sou a Steph, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e Portuguesa. A gente goleou 4-0. Que jogo do Santos, o melhor disparado até aqui na temporada. E antes que venha eu falar da minha empolgação, eu devo dizer, gente, eu sei que a Portuguesa é uma equipe frágil, mas eu acredito que essa vitória vai além da goleada, né? Não é só pela goleada, não é só por ter feito quatro gols, é mais para trazer uma confiança que o time precisa e manter o time vivo em busca da classificação, porque agora que a gente tá com 13 pontos, a gente pode sonhar com a classificação. Tudo bem que a gente tá em terceiro, Bragantino e Botafogo estão com 14 pontos, mas, gente, dá pra sonhar, entendeu? Tem 2 jogos aí, o próximo jogo é um clássico, mas calma, a gente já chega lá, vamos comemorar a vitória de hoje, porque tá sendo difícil comemorar a vitória esse ano, né? O Santos não é algo que recorrente na vida do santista esse ano. Então, quando acontece uma vitória, a gente tem que comemorar. E eu estou muito feliz dessa vitória ter acontecido, ainda mais pela forma que foi, né? Porque o Santos, pela primeira vez em um jogo, conseguiu unir, né, o bom futebol, o bom desempenho ao resultado. Porque quando a gente ganhou do Mirassol lá na primeira rodada, o Santos não jogou bem, né? Ganhou na sorte, vamos dizer assim, porque a gente não jogou bem, não jogou. A segunda vitória da gente na competição foi contra o São Bento. A gente ganhou de 1-0, a gente jogou bem, mas como eu disse pra vocês no pós-jogo daquela partida, o Santos muitas vezes ali acabou pecando nas finalizações, poderia ter feito um placar muito mais elástico, muito mais de 1-0, mas não conseguiu isso porque não conseguia encaixar o seu ataque. Apesar de ter jogado bem, não conseguiu encaixar o ataque, não conseguiu transformar o volume de jogo em chances de fato produtivas que aumentassem o nosso marcador. Mas no jogo de ontem contra a Portuguesa, a gente conseguiu ver isso acontecendo. Bom futebol, bom desempenho e resultado, porque a gente conseguiu marcar 4 gols. E coincidência ou não no destino, a nossa última vitória foi antes de um clássico também, né? Então a gente vem, no caso do Campeonato Paulista, a gente venceu o São Bento e na sequência pegamos o São Paulo, acabamos sendo derrotados. E dessa vez, pelo Campeonato Paulista, a gente venceu a Portuguesa e agora o nosso próximo jogo no Campeonato Paulista é um clássico contra o Corinthians, desta vez em casa, no próximo domingo. A gente tem um jogo no meio da semana, mas como eu disse, estou falando de Campeonato Paulista. A gente já fala do jogo no meio da semana, lá pro final do vídeo. Bom, depois de um primeiro tempo ali com muito volume de jogo, com intensidade, com chances claras, né? O Santos mostrou clareza no futebol apresentado ontem. O segundo tempo ele foi um pouquinho mais morno, mas ainda assim o Santos se manteve melhor no jogo e conseguiu chegar ao 4º gol. Agora a gente vai fazer aquelas análises individuais que a gente ama, porque a gente tem que falar de alguns jogadores que foram pontuais na vitória de ontem, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva do jogo. Vou falar pela ordem de posição, então eu vou começar pela zaga. O Joaquim, ele foi muito bem, mais um jogo que ele se mostrou consistente, um zagueiro muito rápido. Eu tenho gostado de ver ele com a camisa do Santos, a forma que ele joga, e ele passa uma segurança, né? É muito bom quando os jogadores de defesa passam essa segurança pro torcedor, e ele fez isso, ele conseguiu fazer o seu papel muito bem ali atrás. Foi substituído no segundo tempo, o Bauerman entrou no lugar dele, e o Bauerman, ele entrou muito bem também. Tá vendo como é bom quando você tem jogadores ali que competem pela mesma vaga? Porque no fim das contas todo mundo quer jogar bem, porque todo mundo precisa impressionar o treinador, né? E o Bauerman ontem, depois de jogar muitos jogos aí muito abaixo do que ele podia, ontem ele entrou muito bem na partida no segundo tempo. Inclusive teve um momento que o Maicon ele falha e é o Bauerman que salva a bola em cima da linha. Depois no ataque ele deu assistência de cabeça pro gol do Mendonça, o segundo gol do Mendonça, no cobrança de escanteio do Lucas Lima. O Bauerman, ele lasca a bola e quem finaliza pro gol é o Mendonça de cabeça. Então a gente vê que o Bauerman, ele entrou muito bem na partida, então gostei do Bauerman na partida ontem, mas o Joaquim, apesar de ter saído, eu também gostei muito da atuação dele. A gente também teve a volta do Fernandes na equipe, né? Rodrigo Fernandes, ele entrou, voltou bem, consistente, do jeito que a gente conhece o Rodrigo.
É um dos meus jogadores preferidos do elenco, né? Porque, enfim, ele tem muita vontade e eu gosto disso. Às vezes tem até vontade demais, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ele acabou entrando no lugar do Sandri ainda no primeiro tempo, bem no finalzinho ali, aos 38, porque o Sandri ele levou uma cotovelada e acabou saindo de campo lesionado, né? Um pouco depois de eu ter finalizado esse vídeo, o Santos divulgou informações sobre o caso do Sandri. Ele foi encaminhado ainda durante o jogo para o Hospital Albert Einstein e passou por exames, né, que acabaram constatando uma fratura nasal e maxilar. Ele vai passar por um tratamento cirúrgico na segunda-feira e a gente deseja então uma boa recuperação para o nosso meio-campo. Mas o Fernandes entrou bem, conseguiu dar conta do recado, porque a gente tá falando do Fernandes, né, gente? A gente tá falando do Fernandes. Ele entrou bem, deu conta do recado, fez uma boa atuação, não comprometeu em nenhum momento, gostei da atuação dele. E o seu companheiro ali de meio campo, Dodge, gente, ele é o melhor jogador do Santos nessa temporada. Tem o João Paulo, é claro que tem o João Paulo, mas o João Paulo ser o melhor do Santos já tá sendo bem recorrente, né? Todo jogo o João Paulo é um dos melhores do Santos. Mas o Dodge, ele vem numa consistência, numa constância muito boa. Ele tem sido o melhor jogador do Santos nesse início de temporada do Santos, porque, como eu já disse pra vocês em alguns vídeos, até quando o Santos não joga bem, o Dodge vai bem, né? O Dodge vai bem. E aí, quando o Santos joga bem, o futebol dele fica ainda mais evidente. Ele consegue se sobressair ainda mais. E foi o que aconteceu ontem. O Dodge, mais uma vez, se mostrou muito seguro ali na marcação, né? E quando ele chega no ataque ali, ele também leva perigo. Então, eu gosto do Dodge demais da conta também. E o outro jogador, o jogador contestado, que assim, foi o dono do jogo, basicamente. Ele não fez gol, mas ele participou dos gols ali, né? De 2 gols ele participou diretamente, do outro gol ele participou indiretamente. Ele, cara que vem sendo contestado, né? Mas que assim, uma parte da torcida já tá gostando, já tá começando a amar, que pra outra parte da torcida ainda precisa jogar muito pra ser perdoado. Lucas Lima. Lucas Lima chegou no Santos com o status de quem precisava provar muito, né? Que merecia de fato voltar a vestir a camisa do Santos por todo o passado dele, mas querendo ou não, gente, não dá pra negar pelo futebol de ontem, pelo jogo de ontem, pelo jogo da semana passada, que ele tem futebol. Ele tem futebol e ele tem qualidade. Isso não dá pra negar, independente do que ele fez com o Santos, não dá pra negar isso. E isso ficou muito provado, né? Porque quando a gente vê o Lucas Lima em campo, quando a gente vê o Santos, na verdade, em campo, a gente vê como que o time mudou a forma de atacar o adversário com o meio-campo de origem, com o meio-campo que sabe o que faz com a bola, que sabe distribuir jogadas, que sabe distribuir o jogo, que liga a defesa e o ataque do time. Então o Lucas Lima, ele chegou para ser esse homem referência ali no meio-campo e ele tem saído muito bem. Ele quase fez um gol no último jogo contra o Santo André, a bola bateu na trave. No jogo de ontem, em 1 minuto e pouco de jogo, ele deu uma assistência ele fez uma jogada ali, né? Uma tabela com o Marcos Leonardo, deu assistência para ele marcar o primeiro gol da partida. Depois ele deu mais uma assistência para o Marcos Leonardo marcar o segundo da partida. Depois ele cobrou o escanteio que no desvio do Bauerman lá no segundo tempo acabou rendendo o gol do Mendonça. Então o Lucas Lima ele tem participado das jogadas ofensivas do Santos direto. A gente marcou 4 ontem, 5. 5 gols nos últimos 2 jogos e ele participou diretamente de 2 e indiretamente de 1. Então olha como que o Lucas Lima, ele conseguiu mudar a forma que o Santos se estrutura para atacar, né? Fazia tempo que a gente não viu o meio-campo do Santos funcionando da forma que funcionou ontem. Mais uma vez eu volto a repetir, foi contra a Portuguesa, mas até o momento eu tenho gostado do que eu tenho visto dele em campo. Ele tá merecendo sim os elogios, né? E eu não vou ser injusta de não elogiar o cara se ele realmente tá jogando bem. E como eu disse pra vocês no lance da bola parada, o Lucas Lima ele é muito bom da bola parada, né? Ele tem uma cobrança de escanteio, de falta, assim, impecável e que sempre gera muito perigo. E ele sabe onde colocar a bola. Então, o Lucas Lima tem sido foi desse jogo, né, um principal nome do Santos. Inclusive foi eleito o craque da partida porque ele conseguiu fazer que o meio-campo do Santos funcionasse. Já que eu tô falando do Lucas Lima, eu quero partir para um outro ponto, né, para um outro jogador já, que é graças ao Lucas Lima que esse jogador começou a de fato jogar de novo no Santos, né. Inclusive, esse jogador que eu vou falar agora vinha sendo muito criticado. Quem é ele? Marcos Leonardo. Por quê? Porque o Marcos Leonardo ele andou sumido nos últimos jogos,
Mas, gente, é muito difícil a gente querer analisar um jogador que depende única e exclusivamente que a bola chegue nele. O Marcos Leonardo, ele é um jogador bom, ele é um centroavante que sabe se posicionar, que sabe fazer gol, só que a bola precisa chegar nele. Em muitos jogos a gente via ele saindo da área, eu já falei isso pra vocês aqui em algumas análises que eu fiz do Marcos Leonardo. Ele saía muito da área porque a bola não chegava, então ele precisava buscar jogo. Só que a partir do momento que ele sai pra buscar jogo, o que acontece? Não tem ninguém na área pra receber a bola, então ele não pode simplesmente cruzar, correr para cabecear. Não é assim que funciona. Então, se ele sai para buscar jogo, é claro que ele não vai estar na posição dele se a bola chegar. Então, quando o Lucas Lima entra no time e faz essa bola chegar, o Marcos Leonardo volta a fazer gol. A gente viu que ele fez 2 gols ontem, ele poderia ter feito o terceiro, mas a bola bateu na trave. Então, o Marcos Leonardo ontem participou muito bem do jogo. Por quê? Porque ele não precisou sair da posição dele, né? É claro que ele se movimentou ali, enfim, como centroavante de movimentação, mas ainda assim ele se manteve na posição e a bola chegou como deveria chegar. Porque se você pega qualquer time no mundo, sai no meio campo que a bola não chega, que é onde o centroavante ele tem que ficar sempre ali na posição centroavante fixo, o que acontece? Ele não vai fazer gol. Isso é meio óbvio, né? Ele não faz gol porque a bola não chega. E ele vinha sendo muito criticado por isso, apesar dele sempre se mostrar muito esforçado dentro de campo. Agora com o Lucas Lima, que a gente tem de fato um meio ali que faz a bola chegar, a gente começou a ver de novo os resultados que o Marcos Leonardo pode trazer pro time. Como eu disse pra vocês, em alguns jogos ele saía pra buscar jogo, né? E no jogo de ontem, no primeiro gol, é a partir dele a roubada de bola, né? Ele rouba a bola, toca pro Lucas Lima toca pra ele e faz o gol. Então, a roubada de bola no primeiro gol é do Marcos Leonardo. E a roubada de bola do segundo gol, a pressionada ali pra roubar a bola, é do Ângelo, né? O Ângelo, ele também vem sendo muito criticado, ele tá louco pra fazer o gol dele na Vila Belmiro, ainda não saiu, mas eu acredito que o Ângelo, ele ainda tem um pouquinho a evoluir, né? E muitas vezes ele, como eu já disse pra vocês, em muitas jogadas ele toma a decisão errada, mas ainda assim ele é um jogador importante pro Santos. Talvez um jogador para entrar ali no segundo tempo, quando o adversário já tá um pouco cansado, pode entrar, fazer o famoso inferninho ali pela ponta. Pode ser que sim, pode ser que isso realmente seja melhor pro Ângelo entrando no segundo tempo, já que a gente tem outros pontas ali que podem fazer essa posição dele durante o primeiro tempo. E o Mendonça, o homem meteu 2 gols ontem. Uma coisa a gente não pode falar é que ele não faz gol, porque ele faz gol, ele sabe fazer gol, mas ainda assim, apesar dos 2 gols dele ontem, apesar de achar que ele foi bem ali, né, nas finalizações, eu ainda acho que o Mendonça, ele tá um pouco desconexo do time. Eu acho que tem muitas jogadas ali que ele acaba se atrapalhando um pouco. Ele não tá naquela sintonia boa com o clube, com o time ainda. Mas é claro que isso vai melhorar com o tempo, pelo menos eu espero. Mas, gente, se ele ainda não tá em sintonia com o time e já tá fazendo gol, nos últimos 2 jogos ele fez 3 gols, então não tem muito o que falar, né, gente? Acho que ele já tem 4 gols com a camisa do Santos, não tem? Eu acho que sim, ele já tinha feito um gol antes, não sei, preciso confirmar. Mas ainda assim, de qualquer forma, se ele ainda não tá nessa sintonia 100% com o time, já tá fazendo gol adoidado, imagina quando ele tiver. Ninguém segura o homem. Bom, o Santos chegou então aos 13 pontos, está em terceiro no grupo A. E o próximo jogo pelo Campeonato Paulista é um clássico contra o Corinthians no próximo final de semana. Como eu disse pra vocês, antes desse compromisso, a gente tem um outro compromisso no meio da semana pela Copa do Brasil. A gente vai enfrentar o Ceilândia aí. Então, antes de começar a pensar no clássico, a gente tem que pensar primeiro no Ceilândia. Então, vamos focar no Ceilândia e depois a gente pensa no clássico. Eu só tava falando do Corinthians no início do vídeo, porque, enfim, estou falando de Campeonato Paulista, né? Que é uma competição à parte, Copa do Brasil é outra, então, enfim. A gente tem que saber se separar bem. Eu espero que a gente consiga fazer um bom jogo contra o Ceilândia, da mesma forma que foi contra a Portuguesa, que foi contra o São Bento, mas principalmente contra a Portuguesa, porque contra a Portuguesa, como eu disse pra vocês, a gente conseguiu unir o bom desempenho com o resultado que não vinha acontecendo há um tempo já. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do Lucas Lima, a estreia do Lucas Lima na Vila Belmiro. E também do Marcos Leonardo, do Mendonça, de todo mundo. Comenta o que vocês quiserem aqui, o que vocês acharam da partida. Se você não viu por aqui, ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever também. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!